Você está feliz de estar aqui? Amém. Glória a Deus. Repete comigo. Para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Aleluia. Glória a Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 12. Ainda de pé, se você puder. Atos 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Preste bastante atenção, por favor. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Versículo 2. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por, preste atenção, 4 escoltas, de 4 soldados cada uma das escoltas. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Queria que você repetisse esse versículo todo comigo, por favor. Vamos juntos? 1, 2, 3. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra que é pura, santa, não erra, não falha, ela vai, não volta vazia, quando se é prometido, é cumprido. Nós cremos no Deus de poder, de maravilhas, que opera milagres em nosso meio. O Senhor é Deus forte que luta por nós, defende os seus filhos, protege os seus. Senhor, nos ajuda a entender isso essa manhã. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Celebramos o seu nome, Jesus. Glória a Deus. Entendeu mais ou menos o que aconteceu ali no que a gente leu? Uma história que envolve não só o Império Romano, mas Herodes, que estava governando aquele lugar sobre o qual os judeus estavam morando, habitando, pagando seus impostos, trabalhando, vivendo, mas eram governados pelo Império. E ali aconteceram muitas coisas, principalmente o crescimento da igreja. Quanto mais a igreja é perseguida num lugar, presta atenção, quanto mais a igreja é perseguida num lugar, mais ela cresce. Sabia que uma das igrejas que mais cresce no mundo hoje é a igreja no Irã? Você sabia que outra igreja que cresce muito no mundo hoje é a igreja no Paquistão? Não só a nossa igreja, estou falando da igreja como um todo, a igreja universal, né? A igreja universal como um todo. Amém. A igreja cresce muito mais em lugares que ela é perseguida. Talvez por causa da graça de Deus, do favor de Deus. Sim, com certeza. Com certeza. Mas também porque diante de algumas situações, de dificuldades, de adversidade, a gente se coloca em movimento. E diante de situações que está tudo bem, muito confortável, né, a gente começa a descansar. Isso é normal do ser humano, a gente começa a ficar confortável. Estou bem aqui, está tranquilo, né? Nossa igreja tem ar-condicionado. Glória a Deus por isso, amém. Só quem sabe, sabe, gente. Só quem viveu o verão passado sabe. Tem ar-condicionado, tem uma cadeira confortável, a gente entra a hora que quer, sai a hora que quer. Só quem viveu sabe. Aleluia. Gente, deixa eu te falar, quanto mais confortável a gente fica, mais acomodado a gente vai ficando. Mais acomodado a gente vai ficando. Pode ver, não só na nossa vida espiritual, no nosso trabalho também, né? O negócio é ficando muito confortável, vai deixando e fala, não, tá bom assim, tá ok assim. Não, tá bom, pode ir vocês hoje, eu vou mais tarde. Não, vou deixar vocês aqui, depois eu volto, né? Quem já viveu uma situação assim? Não, vou deixar vocês aí, vocês fazem aí, depois eu volto, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente vai se acomodando. A gente não está passando por doença em casa, tá todo mundo bem, aparentemente todo mundo feliz, tá tranquilo, eu vou me acomodar. Por que eu vou perguntar se o meu filho está bem, se a minha filha está bem, se a minha esposa está bem? Tá tudo bem, estou olhando para o lado, eles estão bem no sofá ali, mexendo no celular, estou aqui vendo meu Netflix, tá tudo confortável. E a gente começa a pensar mais na gente, se eu estou bem, se eu estou confortável, se eu tenho dinheiro na conta,
se eu estou descansado, se eu consegui dormir bem, se eu consegui aproveitar aquilo que eu queria aproveitar. Nós somos a geração mais individualista da história da humanidade. Isso eu falo com certeza para você. E essa mentalidade nossa, de que se está tudo bem, eu estou confortável, gera em nós aquele sentimento de desespero quando alguma coisa dá errado. Pode estar tudo bem, mas se alguma coisinha está errada, a gente já gera aquele instinto de sobrevivência, sabe? Você entra no modo survival e tal, e você fica desesperado. E às vezes é só um detalhezinho, mas você está desesperado, porque você está acostumado com o conforto. Isso invadiu a igreja nos dias de hoje também. Invadiu a nossa vida de oração, nos nossos momentos a sós com Deus. Comentei aqui esses dias, parece que o Senhor está num balcão, né? Você lembra aquele mercado no Brasil que você ia na esquina da tua casa? Aquele mercadinho pequenininho, tinha uns docinhos assim, tinha aqueles canudinhos, né? Olha lá, o Jean tá dando risada lá, porque ele lembra, né? Tinha uns canudinhos assim e tal. Quem é mais antigo vai lembrar, né? Tinha aquela, como é que chamava aquele doce assim? Que era redondinho, vermelho. Pronto, mas esse é branco, irmão. Esse é branco. Tinha um outro... Tá valendo, mocotó, suspiro, os irmãos estão lembrando, é isso aí. Só o que eu falei ninguém lembrou, mas beleza, eu também. Então tá tudo certo. Você ia lá, chegava lá, tinha alguém esperando, né, por você ali no balcão, falava, o que você quer? Aí você falava, tentava lembrar o que sua mãe pediu, né? Quero 5 pães, com o troco você me dá de Maria Mole, que é o que o irmão lembrou ali, você me dá de Maria Mole e tal. E você começa a pedir, né? Pedir. Aí você entrega o dinheiro, né? Antigamente era em cash, né? A gente entregava ali contadinho e tal. Ai dele se não devolvesse certinho. Se não tivesse troco, ele devolvia o quê? Em bala. Olha lá. Eita, beleza, hoje nós estamos certinho. Devolvi em bala, né? E a gente trouxe isso para a nossa vida de oração também. Senhor, abençoa minha casa, minha família. Senhor, eu tenho uma decisão agora para eu tomar. Resolve agora, Senhor. Amanhã de manhã eu tenho tal coisa, tenho tal compromisso. Me ajuda a tomar essa decisão. Senhor, eu preciso tanto que esse carro dê certo. Aprova esse financiamento. Vai na minha frente, Jesus. Não é assim que a gente faz? E a gente vai pedindo. Da Maria Mole ao Mocotó, da irmã que lembrou ali também. A gente vai pedindo. E a gente ora por tudo. Pelo nosso emprego, pela nossa saúde, pelas nossas metas. Eu oro muito pelas minhas metas, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar. Tem gente que fez voto eu não fiz voto de pobreza, irmão. Não fiz mesmo. Então eu tenho meu trabalho, eu trabalho lá, acredito que você também, né? Me esforço. Por quê? Porque a gente, assim como a irmã Rafaela falou aqui, não sei onde ela está nesse momento agora, deve estar em algum lugar trabalhando. Isso aí, está trabalhando. Como ela falou aqui, todos nós viemos com objetivo, ainda mais aqui, não é verdade? Não é verdade? Ah, achei que você tinha vindo aqui passear. Beleza, passeou e ficou. Gente, todos nós viemos com objetivos, vamos ser honestos aqui. Foi muito bom o que ela falou aqui, a gente precisa ser honesto, sincero com a gente mesmo. Eu vim aqui com um objetivo, meu coração queimava por algo e eu coloquei meu coração nisso. No meio disso eu me confundi um pouco e estou tratando Deus como esse senhorzinho que está no balcão me esperando para ver qual que é meu próximo pedido. E Ele vai ter que realizar na hora. E se Ele não tiver o troco para me dar, Ele vai ter que dar em balinha. E a gente fica esperando essas coisas do Senhor. E a gente vai se tornando consumidores de bênçãos. Eu quero receber, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E a gente esquece, acaba perdendo a habilidade de verdade, essa arte, né, de guerrear no espírito e oração, por quem está do nosso lado. Às vezes tem alguém morrendo do seu lado, teu filho, tua filha, está do teu lado, está padecendo e você não está vendo, que você perdeu essa habilidade de intercessão. Você perdeu a habilidade de busca ao Senhor, porque é só pedir. E a gente chega aqui no domingo, a gente aplaude, levanta a nossa mão, mas na segunda-feira lá fora, a gente esquece de dobrar o joelho, agradecer ao Senhor pelo dia, agradecer ao Senhor pelo que a gente já tem. E daí quando falta uma coisinha, a gente tem tudo, mas quando falta um negocinho a gente se revolta e fica desesperado. Não tinha troco em dinheiro, mãe, nem em balinha. E a gente trata a vida desse jeito. Espero que você tenha deixado esse costume lá no Brasil, na tua infância. Espero que você comece a caminhar em maturidade. Gente, muitas vezes é bom para todo mundo aqui sorrir. A Ana falou dos visitantes ali, eu fui, cumprimentei um, cumprimentei outro, a gente se abraça, fala, oh, que coisa boa, que bom que você está aqui, não tive a semana inteira, estava com saudade, mas saiu daquela porta, o cara fecha, né? Às vezes você entrou no teu carro com a tua família, você já está assim já. E aí, o que você preparou para almoçar?
Não sei, não preparei nada. Você não preparou nada? Não tinha nada em casa. Você não comprou? E daí começa, aí já vai. Diz comigo, eu preciso ser como Jesus. Para quem está à minha volta. Essa parte enfraqueceu um pouco, nós vamos fazer de novo. Eu preciso ser como Jesus. Para quem está à minha volta. O engraçado é o seguinte. Hoje nós estamos nessa geração que eu falei super individualista, mas essa mesma geração é que mais tem acesso à pregação, a estudo bíblico. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Antigamente, você tinha que lembrar de alguma coisa que aconteceu. Você vai ver na Bíblia várias passagens, inclusive no Novo Testamento, alguma pessoa passando por uma dificuldade e fazendo uma situação de algo que aconteceu há 400, 300, 500 anos atrás, né, que ela leu em algum lugar. E hoje a gente perdeu esse costume de citar a Bíblia no meio de um problema nosso, de uma situação nossa. E esse lugar que era para ser de solitude, esse lugar que era para ser de confiança no Senhor, esse lugar que era para ser de saber que o Senhor é com a gente, se torna um lugar de desespero. Por que a gente, mesmo tendo tanta informação, tanto conhecimento, que era só vir aqui, ó, como é que Paulo fez isso? Como é que Moisés fez aquilo? Quando Jesus passou por isso, o que ele fez? Para nós é mais fácil ainda do que esse povo. Tecnicamente falando, a gente nem precisava ler tanta Bíblia assim, que a gente tem resposta para tudo hoje aqui. Blá, 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 blá. Deixa eu te falar uma verdade para você. A gente nunca precisou tanto ler a nossa Bíblia. A gente nunca precisou tanto ler a palavra de Deus. A gente podia chegar aqui, fazer um culto de 2 horas, fazer o batismo aqui, sobe o louvor de novo, nós vai cantando, e você puxa uma, eu puxo outra, canta com clique, canta sem clique, canta com track, canta sem track, não tem problema, faz com bateria, sem bateria, tem um carrão ali atrás, faz um acústico, todo mundo ia sair feliz daqui, mas de nada adiantaria a gente sair feliz daqui do mesmo jeito, esperando balinha, como troco de Deus. Por que tem todo esse acesso que a gente continua vendo esposa, filho, marido acorrentado, família desmoronando, preso em depressão, em vício, às vezes do nosso lado, na nossa frente, gente se separando, perdendo casamento por qualquer coisa, às vezes não acabou com tudo no papel, mora na mesma casa, mas o relacionamento já foi embora. Eu conheci alguém assim, que quando os filhos eram jovenzinhos, eles decidiram se separar. E como era mais cômodo financeiramente para eles se manterem na mesma casa, eles falaram, você dorme no seu quarto, eu durmo no meu, a gente compra nossas coisinhas, você tem sua conta, eu tenho a minha, a gente já separa. Irmão, se você tem a conta separada da sua esposa, tá tudo bem, eu tenho uma, minha esposa tem outra, mas se você trata a sua vida dessa maneira, você tem o seu, eu tenho o meu, a minha casa é assim, a sua casa, não, porque a gente comprou essa casa, fui eu que comprei, não foi você, porque esse carro eu que pago a parcela, então ele é meu. Se você trata o seu casamento assim, você nunca vai ser um só com o seu cônjuge. Fechar o parênteses aqui, pensa em casa, depois você, beleza. E a gente acaba vivendo problemas na nossa vida porque a gente terceiriza essa guerra espiritual que a gente devia guerrear em oração e perde a nossa intimidade com Deus. Perde a nossa intimidade com Deus. E esse casal, os filhos foram crescendo e vendo eles viverem dessa maneira. E eles acharam que casamento era isso aí. Sem perceber, esse ex-casal plantou isso no coração dos filhos e eles cresceram aprendendo isso. Resumo: os netos é um de cada pai. Os casamentos de todos os filhos nunca deram certo. Nunca, nenhum. Porque eles cresceram aprendendo isso aí. Eles aprenderam, eles viram isso aí, eles viveram isso aí. Aquilo era o normal para eles. Tem muita coisa na sua casa, que acontece dentro da sua casa, a 4 paredes, que vai ficar selado no coração, não só seu, que você vai tomar costume, mas dos seus filhos como uma verdade, que quando ele vem na casa do outro, ele vai se assustar. Quem é pai de filho adolescente aqui, sabe que quando você deixa seu filho ir dormir na casa de alguém e passar um dia na casa de um amigo, ele vai voltar com alguns reports para você, né? Vai falar, a casa do fulano é assim, pai, você não sabe, a mãe dele faz isso, o pai dele faz isso, não sei o que. Ele fica maravilhado ou decepcionado quando ele vai num lugar. Fala, pai do céu, você tinha que ver como é que a mãe dele falava com ele, não sei o que. Por quê?
porque não é normal para ele. E a gente está normalizando certas coisas no nosso casamento, na nossa casa, que não deveriam ser consideradas normais. Talvez se tornou comum na sua vida, mas não deixe isso ser normalizado na sua vida. A gente vê pessoas que a gente ama presas, pronto, assim como estava Pedro. E a gente não faz nada sobre isso. Vê os nossos filhos com dificuldade, e a gente não faz nada sobre isso. Vê o nosso casamento afundando, daí você joga o problema para outra pessoa. Não, essa questão é espiritual, problema do pastor. Lá na igreja ele escuta a palavra, ele vai se resolver. Lá na igreja ela escuta a palavra, vai se resolver. Se não der, a gente marca uma reuniãozinha, é isso aí que... A gente vê os nossos filhos tendo dificuldade, e a gente acha que é problema da escola, que é a escola que tem que educar os filhos da gente. Será? A gente tenta resolver os nossos problemas com o conselho de todo mundo. Pergunta, para não dizer fofoca, pergunta para o fulano, para o Beltrano, isso como é que eu faço, isso aqui, olha, você não sabe a situação que a fulano está passando, vou te pedir uma oração, ela está fazendo isso. E disfarça, né, de pedido de oração, aquela fofoca, e a gente vai tentando resolver problemas nossos e dos outros com todo mundo, e esquece de se trancar no quarto, fechar nossa porta, ajoelhar diante da nossa cama, orar ao Senhor em secreto, procurar esse lugar secreto aos pés do Senhor. A gente esqueceu e normalizou todo o resto. Que hoje o Espírito Santo te encha, mude esse comportamento em mim e em você, que abra os nossos olhos espirituais para a gente mudar de vida, para a gente ter uma nova vida. Lendo essa história que a gente leu aqui, esses 5 primeiros versículos, eu aprendo que certas correntes, elas não são quebradas só com ativismo religioso. Estou pregando contra a minha causa própria mesmo. Não são resolvidos com ativismo religioso, porque você está no ministério tal, porque você está exercendo tal função, porque você acredita nisso ou naquilo. Tem corrente na sua vida que não vai ser quebrada só com o que você faz. Tem corrente que vai. Mas tem coisas que só acontecem, só rompem de verdade com a autoridade que vai nascer no tempo de intimidade com Deus, no tempo de intimidade com o Espírito Santo. Tem coisa que só nasce na intimidade. Vamos voltar para a palavra lá? Abre por favor, Iago, para mim, Atos 12 e versículo 5. Para te dar um pouco de contexto, a Bíblia explicou ali para nós, mas se você não é costume teu ler esse livro de Atos aí, que explica o começo da igreja, né? Por anos vindouros, depois da morte e ressurreição de Jesus. Tiago, ele tinha acabado de morrer. Herodes tinha preso ele, porque ele estava anunciando o evangelho, falando de Jesus. Na verdade, algumas pessoas, para não dizer muitas, foram presas nessa época. Tiago foi condenado à espada. Herodes, que não fazia parte do povo dele, né, que propriamente eram os judeus, ele percebeu que os próprios judeus ficaram felizes com a morte do Tiago. Esse parece brasileiro, torce contra o próprio brasileiro, sabe? Desse jeito ele percebeu que os religiosos da época, as pessoas que deveriam se alegrar ou se converter a Jesus quando a pregação era feita, eles estavam felizes com a morte de um dos anunciadores do evangelho. Herodes viu, opa, deu certo, eles vão pagar mais imposto, vão ficar mais felizes, traz mais outro judeu pregador para nós aí. Então se começou uma atividade de busca, de procura por aqueles que pregavam o evangelho. Vamos matar todo mundo que o povo está ficando feliz. Nessa leva, Pedro foi preso. Depois você pode procurar sobre a família de Tiago para ver a importância que tinha para esses irmãos em Atos 12. Não vai dar tempo da gente falar isso aqui hoje. Fato é que ele tinha morrido, Tiago morreu. Então prendem Pedro ali, e a gente vê nesses versículos que a gente leu, que ele estava no fundo do cárcere, guardado por 16 homens. Nem hoje em dia tem 16 guardas exclusivos para uma pessoa, né? Por mais perigoso que essa pessoa seja, né? Soldados armados guardando ele. Eram 4 soldados em cada um dos 4 grupos que estavam guardando Pedro. A situação, para quem olhava ali, era impossível. Para que ele saísse daquela situação, qualquer um que olhasse ia dizer, acabou para Pedro. Foi assim com o Tiago semana passada.
Vamos se esconder aqui em casa, vamos ficar tranquilo, de boa. A gente espera umas 2 semaninhas, depois a gente faz alguma coisinha, entrega uns panfletos na rua, diz que Jesus é bom para alguém, saca umas camisetas. A gente faz um evangelismo mais tranquilo, mais silencioso. Mas para ele acabou. Para ele não tem jeito, vamos cuidar de nós agora. A igreja fez isso? Não. Já passou por uma situação assim, em que alguém olhou para você e falou: ih, para Ana não tem mais jeito não. Isso aí... Você passou, os irmãos do lado direito passaram bastante. Você passou por uma situação que alguém olhou para você e falou: ih, irmão, vai para América que aqui já não tem mais jeito de você não. Eu não sei se disseram para você, para mim, para nós, em algum momento da sua vida. Talvez não tenha jeito mesmo, mas para Deus sempre tem um jeito. Para Deus sempre tem um jeito. A Bíblia vai dizer para nós, nos versículos seguintes, não vamos ler eles agora, mas ela vai dizer que a igreja se reuniu e ela orava intensamente. Talvez na tua versão aí, essa aí eu acho que é a NVI que está aí, né? Na tua versão pode estar incessantemente, sem parar, intensamente, com tudo que tem, de forma intensa, a Deus por ele. Naquele momento eles não escolheram fazer um protesto na porta do palácio de Herodes. Eles não escolheram ir na frente da prisão para ver o que estava acontecendo, ver se tinha algum jeito de fazer ele escapar de lá. Eles não foram contra a lei dos homens que estava ali. Eles não tentaram usar a influência política. Muitas vezes, não é errado, muitas vezes o Senhor livrou o seu povo através de influência política. Muitas vezes o Senhor livrou o seu povo através de um protesto, de um profeta, perante rei, perante governador. Muitas vezes isso aconteceu, não é errado. Mas eles decidiram orar intensamente. Para aquela situação eles entenderam, com a morte de Tiago, a gente precisa orar. Talvez se a gente orasse intensamente por Tiago, do jeito que a gente vai orar agora por Pedro, Tiago tinha sido livre, não tinha sido morto. Então a Bíblia vai dizer que eles foram para uma casa de uma irmã chamada Maria, mãe de João Marcos. Depois você estuda sobre essa família. Mas eles foram para essa casa, fecharam a porta da casa e começaram a levantar um clamor incessante. Senhor, nós não sabemos o que está acontecendo, mas guarda o Pedro lá. Senhor, guarda o Pedro lá. Guarda o Pedro. Muitas vezes a nossa influência não pode resolver o nosso problema. Nosso dinheiro não pode resolver o nosso problema. Nosso conhecimento não pode resolver o nosso problema. Mas a nossa oração pode. Quantas vezes você já pensou, talvez você ficou fora de status aqui, você pensou: poxa, se eu pudesse voltar no 3º mês que eu estava aqui na América, ido num advogado, num paralítico, com alguém, nossa, eu tenho tanto dinheiro agora, eu dava os 300, os 500 que eles pediram, que parecia tanto, mas eu podia ter resolvido a minha situação. Mas a gente passa por certas situações, certas decisões que a gente toma na nossa vida, que a gente quer voltar no tempo, falar: gente, se eu tivesse feito assim, se eu tivesse tentado mais uma vez, se eu tivesse insistido no meu casamento, se eu tivesse sido intenso, como eu sou com várias coisas que eu priorizo na minha vida, se eu tivesse sido intenso com coisas que realmente importam, será que não tinha sido diferente? Será que eu não estava sofrendo menos agora? Será que Tiago não tinha morrido se a gente tivesse sido intenso em oração? Se a gente tivesse orado incessantemente para que ele fosse liberto? Naquele momento, eles entenderam que já não adiantava mais eles reclamarem para Herodes, que já não adiantava mais eles irem atrás de alguém que tivesse uma força política para interceder em favor de Pedro. Eles entenderam que só a oração podia fazer alguma coisa. E é uma verdade. A verdadeira oração, que é feita não como se a gente estivesse num balcão pedindo pão para alguém na padaria, ela não respeita barreiras. Ela não vai ser quebrada no primeiro desafio, na primeira dúvida: será que se eu tivesse feito assim, Deus tinha feito assado? Será que se eu tivesse me colocado em tal situação, eu tinha uma vida melhor agora? A oração que é nascida na intimidade com Deus, na busca a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer, colocar para você nesse balcão, essa oração de busca ao Senhor, ela tem muito poder, muito poder. Talvez você nunca fez uma oração como essa e por isso que você não acredita nisso. Talvez você nunca experimentou isso, porque você nunca tentou orar dessa maneira. Talvez você nunca viveu isso, porque para você nunca deixou isso ser uma realidade na sua vida. O seu relacionamento com Deus se resume a um domingo, que você chega aqui, senta de manhã, no dia que você está mais animadinho, você dá uma oferta, você fala: vou ajudar esse pessoal aí. Levanta a mão, canta um hino e vai embora, e acha que isso é relacionamento com Deus. Deus te chama para mais, Ele quer o seu coração.
Ele chama para mais, Ele quer o seu coração. A verdadeira oração, naqueles dias, invadiu a prisão. Já não importava se era 1, 4 ou 16 guardas. Mas ela abriu os portões de ferro, fez as correntes de Pedro caírem ao chão. Caíram sozinhas, ele não fez nada. Fez o milagre acontecer. A verdadeira oração faz milagres acontecer. Quantas vezes eu vivi isso na minha vida, na minha casa? Eu posso afirmar para você, não vai ser diferente com você se você resolver ter uma vida de intimidade com o Senhor de verdade. A gente serve um Deus que faz milagre. Talvez a gente só não experimentou isso. Vamos para o versículo 5 de novo. Perdão, Iago. Bem na hora que ele tirou, eu pedi de novo. Aleluia. A gente vive essa vida de oração. A gente clama pelo nome de Jesus e Ele faz milagre para ser glorificado através do nosso testemunho. Que a gente clama por auxílio e Ele responde. A gente serve um Deus que faz milagre, irmão. Amém. Aleluia. Não foi uma oração normal. Eles oraram incessantemente, sem parar, sem cansar, intensamente, com tudo que eles tinham. Era clamor com intensidade. Clamor de gente que conhece a Deus, que tem uma vida, uma caminhada com Deus. Você, esposa, sabe quando você quer fazer um pedido para o seu marido, você vai o dia inteiro, você vai esquentando aquilo, vai aqui, vai assim, faz o melhor almoço, não sei o quê. Aí de noite, a hora que ele deitou, já tomou banho, né? Amorzinho, você precisa de mais alguma coisa? Não, aí você vai lá, levanta da cama, apaga a luz, né? Para não pedir para ele apagar e tal. Apaga a luz, volta. Amor, eu queria te pedir um negócio. Desse jeito. Relacionamento. Muitas vezes você reclama do seu marido que ele não tem esse bom tato com você. Acabou a risada rapidinho. Você reclama do seu marido porque ele não tem esse tato com você, esse carinho com você. Mas você não faz isso com Deus. Quantas vezes a gente chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero. Senhor, faz. Senhor, eu sei que tu podes. Eu tenho confiança no Senhor. E blá 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 e tal. E pede. E a gente não tem um relacionamento de intimidade com Ele. A gente chega diante do Senhor e quer que Ele resolva as coisas num instante. Mas a gente nunca dedicou um instante para Ele. Um instante a gente não dedicou para Ele. Mas agora, quando você tem intimidade com Deus, aparece uma situação, se apresenta uma situação, você não entra mais em desespero diante da dificuldade. Porque esse lugar que antes te tomava de desespero, agora está preenchido com intimidade com Deus. Você sabe quem Deus é. Em vez de você entrar em desespero, você vai entrar na presença dEle. Senhor, eu sei que eu tenho crido, eu sei que és poderoso para fazer, eu sei que... Às vezes você nem pede pelo teu problema, você adora a Deus. Quando você chega lá, está resolvido, está solucionado. Eu não passei essa passagem para você, Iago, não precisa abrir. A gente vai ver no final de um dos evangelhos que as mulheres saem em direção ao sepulcro de Jesus, logo quando ele tinha morrido, se entregue na cruz por nós. E elas saem, como costume judeu, com algumas especiarias para perfumar, limpar o corpo de Jesus. Era uma forma de honrar alguém que tinha falecido naquela época, fazia parte da cultura deles ali. E elas foram em direção ao túmulo. Porém, elas sabiam que o túmulo estava guardado por uma pedra, estava guardado por soldados, e talvez elas não teriam como entrar. O governo tinha mandado selar, fechar aquele túmulo com uma pedra, porque eles tinham medo das pessoas roubarem o corpo de Jesus e mentirem que ele ressuscitou. Então eles selaram aquilo lá, colocaram guardas na frente, guardando aquilo lá. Talvez você não tenha muita intimidade com a palavra de Deus, você não pensou nisso, que foi por causa disso que tinha soldado lá. Era para não roubarem o corpo de Jesus e mentirem para as pessoas. E elas saíram de lá preocupadas. Como é que nós vamos remover essa pedra? Como é que nós vamos falar com esses guardas? Como é que nós vamos fazer? Eu não sei, mas eu vou continuar adorando a Deus. Pega suas especiarias aí. Maria, você já pegou a sua? Pega aí. Pega o pano que a gente tem que levar para trocar e para colocar ele de novo, para envolver ele no pano de novo. Faz tudo bonitinho. Vamos fazer igual. Elas não tinham como resolver aquela situação, mas o que elas podiam fazer, elas fizeram. Chegou lá, estava resolvido, a pedra estava removida,
Os soldados estavam no chão e tinha um anjo esperando. E aí, vocês estão procurando quem? Tinha alguém esperando por elas. Às vezes a gente não vai precisar nem pedir, mas a nossa vida de devoção ao Senhor vai fazer o milagre acontecer naturalmente. Eu não vi nenhum versículo delas andando com as especiarias falando: Senhor, remove a pedra, Senhor, remove a pedra, Senhor, mata aquele soldado, tudo lá. Não precisou. Elas chegaram lá, a pedra tinha se aberto, o corpo de Jesus ressuscitado, não tinha nem ninguém para limpar. Elas fizeram a parte delas. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus está no controle das coisas. Deus está no controle das coisas. Eu não sei o que você está passando. Não quero minimizar nenhum dos seus problemas, mas eu conheço um Deus poderoso. Eu convivo com Jesus que faz milagres. Ele é a raiz de Davi, leão de Judá, príncipe da paz, Pai da eternidade, Senhor dos senhores, Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele luta por nós, luta por você, vence suas batalhas. Irmãos, assuma um compromisso com o Senhor hoje. Deixe de viver essa vida dupla. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua família, na sua vida, na sua casa. Talvez a gente se olhando, se comparando como humanos que somos, mas eu não tenha nada para ensinar para você. Talvez nas suas experiências pessoais você acha que você já viveu tudo que tinha para viver, aprendeu tudo que tinha para aprender, não tem nada que ninguém possa te ensinar. Pode ser verdade mesmo. Mas e se Deus estiver usando alguém como eu para dar uma despertada em você e acender algo que já se apagou há muito tempo? Diga: eu preciso ter intimidade. Deixa essa vida para trás, irmão. Você vai ver que Deus vai fazer na tua família, na tua casa, nos teus negócios. Eu não sei como a história seria se aquelas mulheres tivessem chamado um dos discípulos, um dos seguidores de Jesus: vai com a gente, que nós estamos com medo do soldado. Vai com a gente, porque, gente, hoje a vida para a mulher já é um pouco difícil, é ou não é? Imagina naquela época. E elas foram. Eu sei no Deus que eu creio, eu conheço esse Deus, eu convivi com Ele, eu tenho intimidade com Ele e estou obedecendo. Se for para acontecer alguma coisa comigo, amém, aconteceu. Se não for, estou servindo a Ele da mesma maneira. Ah, pastor, mas comigo é diferente, eu estou muito longe, estou muito distante do Senhor. Vem para perto. Talvez você ache que você está cansado demais, você está sujo demais para estar perto de Jesus, você está distante demais para ter essa intimidade com Deus. Com Deus não funciona assim. Deus não funciona assim. Talvez você esqueceu de quem te deu acesso a Ele. Vamos abrir juntos Hebreus 10, 19 e 20. Talvez você esqueceu de quem te deu acesso a esse lugar de intimidade com o Senhor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Jesus é o caminho que nos deu acesso. A gente estava preso, Ele nos libertou. A gente estava morto, Ele nos deu vida. Estávamos perdidos e Ele nos encontrou. A gente tem acesso. Oh Deus de Israel. Eu queria te convidar a se colocar nesse lugar. De que talvez você não se enxerga como aquela pessoa que ora e as coisas acontecem. Mas a partir de hoje pode ser. A partir de hoje pode ser. Sabe o que aconteceu quando aquela igreja... Vamos continuar, Atos 12, vamos para o versículo 6. Nós vamos ler até o 14. Presta atenção que a gente está lendo aqui, por favor. Hoje não tem jogo, né, Aninha? Não tem, irmão. Fica tranquilo, sossegado. Presta atenção, isso aqui é muito mais importante para você do que um jogo. Eu gosto também, gente, de assistir. Estou acompanhando. Estava torcendo contra a Argentina ontem, não deu certo. Mas às vezes a gente coloca tanta intensidade em coisas que não importam, que não vão mudar em nada na nossa vida. Nada, não vai mudar nada na nossa vida.
Você que tem um comércio que vende a roupa, o uniforme do Brasil, não vai mudar nada na sua vida. A gente põe tanta intensidade nisso e deixa coisa que é importante para nós, a nossa família, a nossa casa, até o nosso trabalho também, por causa de coisas frívolas que se vão, vãs, que acabam. Coloque seu coração diante do Senhor. Por favor, preste atenção nessa passagem que a gente vai ler agora. Talvez é a mais importante que você vai ler na sua vida. Pedro passa um certo tempo na prisão. Enquanto isso, a igreja está orando intensamente, incessantemente. Irmão, você não vai trabalhar, não? Não, eu falei que ia orar, eu sou a igreja do Senhor, eu estou orando por Pedro. Hoje, gente, está meio tarde, vamos parar de fazer um negócio, uma comida, uma coisa. Nós prometemos que a gente ia orar incessantemente, intensamente por Pedro, nós vamos continuar orando. Gente, já deu terça-feira, a gente está... Fecha a porta aí. Está escrito lá, a porta ficou trancada. Estava chegando o dia de julgamento do Pedro, assim como chegou para Tiago, que foi condenado à morte. Na noite anterior, na véspera do dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados. Imagina aí. Preso com 2 algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere, em volta da cela. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou no lado de Pedro e falou: Pedro, depressa, levanta aí, disse ele. Então já começou o primeiro milagre. As algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: levantou, se veste aí. Talvez você já reconfigurou a imagem que você estava fazendo de como era a prisão. Põe uma roupa aí, Pedro, por favor. Calce as suas sandálias. E Pedro assim o fez. O anjo ainda lhe disse: põe sua capa, me segue. Pedro acordou. Está dizendo ali que Pedro contestou alguma coisa? Não, mas como é que vai ser, Deus? Como é que vai fazer? Se eu me vestir agora, esses homens vão levantar, vão me arrebentar. Vem, Pedro, me segue. E saindo dali, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Talvez a sua versão um pouquinho mais moderna. Pedro pensava que aquilo era uma visão. Nem ele estava acreditando que estava acontecendo com ele. Ele não pediu para aquilo, não está registrado pelo menos. Talvez ele pediu, né, mas não está registrado ali. Mas tinha alguém trancado numa casa, orando. Versículo 10. Passaram a primeira guarda, nada aconteceu. Estou aqui eu. Não sei se era uma bata, o que era, sandália que ele colocou lá. Passou a primeira guarda, ninguém falou nada. Estamos andando, estou seguindo o anjo. Passamos a segunda guarda, mais 4 soldados para trás, ninguém falou nada. Eles chegam a um portão de ferro na frente do cárcere que dava para a cidade, era a saída daquela prisão, daquela cadeia. E aí? Vão ter que acordar um dos soldados aí, vão ter que falar com um deles para abrir o portão para nós, né? Se é para nós sair. Não sei como é que o anjo saiu, se ele saiu igual aqueles filmes que a gente vê o cara atravessando a cela, sabe? Né? Não sei como é que foi. Mas eu sei que para Pedro, Deus abriu os portões, sozinho, por si mesmo, para eles e eles passaram. Quero parar aí com você. Tem coisa que a gente não vai precisar pedir para Deus se a gente tem uma vida de intimidade com Ele. Se a gente faz parte de uma igreja que ora por nós, se a gente anda com pessoas que se importam com a gente. Talvez você não está numa prisão física como ele, mas você está com dificuldade financeira. E talvez você tenha vivido tão isolado que nem teu irmão está sentado do teu lado, sabe, está passando por dificuldade. Como é que ele vai orar por você? Como é que ele vai ser um anjo de Deus na tua vida e vai te ajudar? Se você não compartilha a vida com ninguém, você não faz parte de nada, você não participa de nada. Não estou falando só sobre o ativismo da igreja aqui, sobre as coisas que a gente faz, falando sobre a vida, irmão. A gente está nesse balcão, pedindo, e nunca é a nossa vez de servir ninguém.
Pedro tinha crédito com cada uma daquelas pessoas, porque ele tinha dado a vida por elas. Ele tinha pregado sobre Deus por elas, pregado sobre Jesus por elas, para elas, ele deu a vida por eles. Então ele estava orando naquele lugar fechado, a quilômetros de distância do cárcere. Senhor, liberta o Pedro, Senhor, guarda o Pedro, Senhor, liberta. Mal sabia eles que o milagre já estava acontecendo enquanto eles clamavam. Mal sabia eles que enquanto eles estavam com o joelho no chão, o Senhor estava fazendo milagre lá do outro lado. Senhor amado, nós cremos em Ti. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então você está sentado lá, provavelmente ele estava despido, né? O anjo tocou nele, o acordou, falou: põe uma roupa aí, põe uma sandália aí, me segue. E ele foi acreditando em tudo aquilo, né? Foi indo, falou: não sei se eu estou sonhando, se eu estou acordado, devo estar sonhando, os guardas estão tudo deitados aí, devo estar sonhando. E ele foi, até que um momento o anjo sumiu. Vai ter hora que vai ter alguém orando por nós, os milagres vão acontecer e talvez você se sinta sozinho. Essa é a hora para você ter certeza de que foi Deus que te ajudou até ali. O versículo vai dizer que Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Aquelas pessoas que deviam me apoiar, aquelas pessoas que deviam estar comigo falando: é isso mesmo, o Messias chegou, ele veio para nos salvar, Jesus é aquele que foi esperado por nós. Eles me condenaram, mas eu não estou nem aí, Deus é comigo. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, a gente chama de João Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu na porta e uma serva deles, da família, chamada Rod, veio atender. E o povo ficou lá orando. Ela veio atender, abriu a porta: pode entrar. Não, ele estava escondido, gente. Quem é aí do outro lado? Rod, é você, aqui é o Pedro. Eles me tiraram de lá, no meio da madrugada. Eles te tiraram de lá, eles quem? O próprio Deus enviou um anjo e me tirou. Não. É você, sou eu mesmo. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, Rod correu de volta para dentro da casa, sem abrir a porta. Vai que não é. Sem abrir a porta. Exclamou: gente, Pedro chegou, está ali na porta. Gente, Pedro chegou. Sabe o que aconteceu? Eles estavam tão empolgados, não precisa passar para frente não, Iago. Tão empolgados com o coração, estavam ali orando incessantemente. Naquela madrugada, assim como todas as outras madrugadas antes disso, estavam orando tanto que eles falaram: não é possível que é Pedro não. Foram lá conferir. Chegaram lá, o milagre que eles tanto esperavam estava na porta, esperando por eles. Glória a Deus. Talvez você está esperando pela restauração do teu casamento. Talvez você está esperando por algo novo acontecer na tua casa, por alguma coisa mudando. Nossa, preciso de mudança para isso aqui, eu não aguento mais viver isso aqui. Mas você não faz o principal, que é orar ao Senhor. Ora ao Senhor. Ora ao Senhor. Está sentindo que você precisa ser melhor para sua família? Clama por Jesus. Às vezes o milagre está dentro de você. Sentindo que mesmo tendo tudo que você tem, conquistado tudo que você conquistou, isso parece meio incompleto. Chega perto de Jesus. Clama por Ele. Às vezes você está precisando de um auxílio que ninguém pode te dar, poder nenhum, influência política nenhuma pode te dar. O teu carisma não pode trazer para você, o teu dinheiro não pode trazer para você. Dá o teu joelho. Pede para Jesus. Está na hora da gente voltar a ter intimidade com Deus. Para mim não tinha jeito. Acredito para alguns de vocês também não. Mas para Deus sempre tem um jeito. Para Deus sempre tem um jeito. Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Para Deus sempre tem um jeito. Santo é o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Para Deus sempre tem um jeito. Talvez, pode subir só o Thiago, por favor? Obrigado, Monique. Talvez você não tenha o hábito de orar na sua casa.
eu não vou fazer isso hoje, não é curso de oração, não é curso de nada, não vou fazer isso com você aqui. Porém, eu quero te incentivar a, com as suas próprias palavras, do seu jeito, fazer uma oração junto comigo hoje. Aleluia. Não quero só orar por você, mas quero orar com você. Talvez você nunca se dê essa liberdade. Estou aqui nesse lugar esquisito. Dependendo da região do Brasil que você veio, está com calor. Dependendo da região, está com frio. E cheio de gente estranha, que eu não conheço. Não sei o nome de ninguém. Talvez, eu não sei. Às vezes você está muito confortável aqui. Independente da maneira como você chegou nesse lugar, da maneira que você está aqui, o que está passando na tua cabeça. Eu sei que em algum momento você pensou nisso aqui que a gente conversou hoje. Em algum momento você colocou seu coração no balcão e falou: realmente, isso aqui eu preciso consertar. Realmente, essa balinha que eu estava esperando, altivez minha. Realmente, isso aqui que eu estava esperando de Deus, prepotência minha. Realmente, quem está em falta sou eu. Talvez você pensou nisso. Sem expor ninguém, queria que você fechasse seus olhos agora, baixasse a sua cabeça. A nossa oração, ela chega diferente para o Senhor. Enquanto a gente ora, o Espírito Santo vai traduzindo a nossa oração. E essas palavras vão se transformando em cheiro, em aroma. Eles chegam como um depósito ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer que chega como algo que é depositado diante do Senhor. Que esse clamor é colocado, apresentado a Deus. Essa é a sua oração. Talvez você venha aqui para acompanhar alguém. Talvez você venha aqui porque um amigo te pediu. Saiba que você veio aqui porque o Senhor quis que você estivesse aqui, porque Ele te trouxe para esse lugar. Talvez até hoje você não teve uma vida de intimidade com Ele, e Ele te trouxe para esse lugar de encontro, para que você comece agora a conhecer o poder de Deus na sua vida. Se entregue a Jesus de verdade. Feche seus olhos, por favor, feche seus olhos. Quero te convidar a orar conosco. E nessa oração de entrega, de rendição, se você está fazendo ela pela sua primeira vez, você vai levantar as suas mãos. Nós vamos orar com você, interceder por você. Em nome de Jesus, você nunca mais será o mesmo. Curva essa cabeça, nós vamos orar em nome de Jesus.